Você se considera apto e preparado para viver todos os planos e todos os projetos que Deus idealizou para a sua vida? Olá, eu sou o pastor Wellington e essa é mais uma reflexão bíblica para a nossa edificação. Eu quero começar a nossa reflexão citando aqui o texto que está em 1 Coríntios, capítulo de número 3 e verso de número 9. Carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3, verso 9, que nos diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Quando o apóstolo Paulo, ele escreveu a sua primeira carta à igreja de Corinto, ele dedicou o capítulo de número 3 para falar sobre as consequências das divisões que estavam havendo na igreja de Corinto. E essas consequências estavam atrapalhando o crescimento espiritual da igreja. Eram situações que a mais simples era do tipo contendas, partidarismo. A própria Bíblia diz aqui no capítulo de número 3 que um grupo de pessoas dizia: eu sou de Paulo, outros diziam, ou eu sou de Apolo. Isso causava divisões no meio da igreja, e Paulo começou a censurar essas coisas, criticando-as, dizendo e falando que isso atrapalhava o crescimento da igreja. Mas no verso de número 9, onde acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele nos compara o cristão com três figuras distintas. Eu quero lembrar que a carta de Paulo à igreja de Corinto não foi direcionada única e exclusivamente à liderança. Está escrito no capítulo 1, no versículo de número 2, que foi a todos os cristãos que habitavam ali em Corinto. Então, essa palavra era para todo cristão e se aplica hoje à nossa vida. Então, Paulo, no versículo 9, ele nos diz: de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ele usa essas três figuras de linguagem, e eu quero trazer uma reflexão sobre isso, para que nós possamos aplicar na nossa vida hoje. A primeira figura que Paulo compara o cristão é com um cooperador. Ele diz: de Deus nós somos cooperadores. E o que é um cooperador? Cooperador é um auxiliar, é um ajudante. E o que se espera de um cooperador é que ele auxilie com outras pessoas para um fim específico. Paulo também usa a figura de uma lavoura. O que se espera de uma lavoura? Todo agricultor espera que a lavoura ela seja produtiva. Mas a terceira figura que Paulo compara o cristão é o edifício. Paulo diz: vós sois edifício de Deus. Nós somos edifício de Deus. O que Paulo quis dizer com isso? O que a Bíblia nos ensina com essa comparação do apóstolo Paulo como sendo edifício de Deus? Se nós andarmos pelas ruas da cidade, nós vamos observar que existem edifícios de diversos andares. Edifícios de 2 andares, 3, 5, 10, 20 andares, não é? Então, o que vai determinar, o que vai dizer se aquele edifício ele consegue suportar 2, 3, 5 ou 10 andares? Quais as características de um edifício que nos prova que ele é capaz de suportar dezenas de andares? Eu respondo: o que nos diz se o edifício comporta 20 ou 30 andares é a sua estrutura. Nós não podemos edificar um prédio de 20 andares em um edifício que a sua estrutura só suporta 2 andares. Nós não podemos jamais colocar um peso de 20 andares em um edifício que somente suporta 5. Por quê? Porque a sua estrutura não permite
tal crescimento. Então você passa agora a entender o que o apóstolo Paulo está nos falando quando ele nos compara com o edifício. Amados, todos nós fomos estabelecidos por Deus para crescer. Nós fomos chamados por Deus para dar frutos e o nosso fruto permanecer. Então há uma estrutura espiritual para cada pessoa. E essa estrutura espiritual vai nos dar o suporte do nosso crescimento ao longo da nossa vida espiritual. Eu quero citar um exemplo bem claro que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2 e no verso de número 52. É bem interessante quando eu ler esse texto no Evangelho de Lucas, capítulo 2 e verso de número 52, que nos fala acerca de Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz aqui: crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia em sabedoria, graça e estatura diante dos homens e diante de Deus. Aqui a Escritura nos fala 3 tipos de crescimento de Jesus Cristo. O primeiro crescimento era a estatura. Isso é simplesmente um crescimento natural do ser humano, dos seres viventes. Nasceu, vai ter que crescer. É óbvio, permanece vivo, vai ter que crescer. Mas a Bíblia diz que Jesus ele não apenas crescia em estatura. Jesus ele também crescia em graça. Ouve esta palavra: graça. E o interessante é que o mesmo apóstolo Paulo, que escreveu para a igreja de Corinto, nos comparando a um edifício, ele também escreve para a igreja de Éfeso. E no capítulo de número 13 de Efésios, no capítulo 4, de Efésios, e o versículo de número 7, Paulo nos dá esse ensinamento. Efésios 4, 7. Lembra que acabamos de ler em Lucas que Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria? Então Paulo nos diz assim em Efésios 4, 7. A graça foi concedida a cada um de nós, a graça foi concedida a cada um de nós, individualmente, aleluia, segundo a proporção do dom de Cristo. O tamanho, proporção, tamanho. Paulo está dizendo que a graça de Deus é concedida a cada um individualmente, de acordo com o tamanho do dom, a proporção do dom de Cristo. Então, Jesus crescia em graça. Esta graça é uma capacitação. A mesma capacitação que Paulo nos fala em Efésios 4, 7. E esta graça, esta capacitação, ela só procede de Deus na vida do cristão. Então a graça é uma capacitação dada por Deus para desempenhar um serviço. E o tamanho desta graça está relacionado ao tamanho do dom, ao tamanho da responsabilidade que Deus entrega ao homem. Então, se nós aplicarmos em nossa reflexão desta noite, deste momento, desta manhã, deste dia, vamos entender que graça é uma estrutura que nos dá suporte para o nosso crescimento espiritual. A Escritura também nos diz que Jesus ele crescia em sabedoria. E a sabedoria, ela está relacionada ao temor a Deus. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Provérbios, no capítulo 9 e no versículo de número 10, onde estaremos lendo agora. Livro de Provérbios, no capítulo de número 9 e o versículo de número 10, nos diz da seguinte forma. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor é o começo, é o início, é o princípio da sabedoria. Então, sabedoria do alto, sabedoria divina, está relacionada ao temor de Deus. Quanto mais o homem teme a Deus, mais este homem torna-se sábio
aos olhos de Deus. Não estamos falando de sabedoria humana, estamos falando de sabedoria divina. E eu quero ir mais além. Esse texto nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Entendemos através desse texto que quanto mais tememos a Deus, mais nos tornamos sábios aos olhos de Deus. E eu quero citar o livro de Jó, no capítulo de número 28, e no verso de número 28, quando Jó fala de sabedoria, e ele nos dá uma afirmativa que nos faz compreender de forma profunda sobre sabedoria. Jó 28 diz: e disse ao homem, eis que o temor ao Senhor é a sabedoria. Aqui é uma afirmação, aqui é uma afirmativa. A Bíblia está dizendo, o temor ao Senhor é a sabedoria. Então, o tamanho do seu temor a Deus é o tamanho da sua sabedoria que Deus te concede. Porque sabedoria divina está relacionada ao temor de Deus. Assim como a graça é uma capacitação que somente Deus também pode conceder. Por isso, eu quero falar neste momento que graça e temor, graça, sabedoria, são estruturas fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Se nós não tivermos uma estrutura, se nós não estivermos preparados para crescer na presença de Deus, nós seremos como aquele edifício que apenas consegue suportar 1 ou 2 andares. E Deus, Ele quer mais. Deus, Ele espera que você cresça. Deus, Ele espera que você chegue à maturidade cristã. Aliás, foi o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo de número 3. Ele censurou a falta de maturidade espiritual, a falta de crescimento espiritual. Por isso eu agora faço uma pergunta. O que acontece quando uma pessoa ela não passa por essa etapa? A etapa de crescer em graça, a etapa de crescer em sabedoria. Pois a Bíblia garante que Jesus, ele crescia. A cada dia ele alcançava um nível maior de sabedoria e de graça. E se o ser humano, se o cristão, ele tentar pular essa etapa de crescer na graça, de crescer na sabedoria, de crescer no conhecimento, o que irá acontecer na vida dessa pessoa? Eu quero citar, para explicar esta pergunta, o que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Nós vamos encontrar uma mensagem que Jesus ele nos fala sobre, através de uma parábola. Lucas, capítulo 15, versículo 11, a Bíblia diz, e continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, me dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados longos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha o que aconteceu com aquele jovem. Primeira verdade que eu quero citar desse texto é esta: o filho mais moço daquele homem. É o que a Bíblia diz. Não era o filho mais velho, era o filho mais jovem, que pediu parte da herança, aquilo que lhe era devido. Ele recebeu o que era de direito dele, a sua herança. Porém, ele dissipou tudo, perdeu tudo. Toda a sua herança se dissipou, foi perdida. Por quê? Se era direito dele. Por que ele perdeu tudo, se era o direito que ele tinha na herança? Eu lhe respondo, porque ele não tinha estrutura suficiente para administrar aquilo que foi dado a ele antes do tempo determinado. A Bíblia nos diz, no livro de Provérbios, a posse antecipada de uma herança, no final, não será abençoada. Este jovem dissipou tudo o que tinha, porque ele simplesmente recebeu a sua herança antes do tempo determinado.
ou seja, ele ainda não tinha estrutura para administrar toda aquela herança. Se nós quisermos ultrapassar, pular a etapa do crescimento em graça, do crescimento em sabedoria e em temor do Senhor, nós não iremos crescer do jeito que Deus espera que a gente cresça. Nós vamos dissipar as coisas, nós não vamos saber administrar, porque não teremos estrutura para crescer. Eu quero encerrar essa reflexão citando o texto de Hebreus, no capítulo de número 5, verso de número 12. Então está escrito em Hebreus 5, 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo, outra vez, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo. Ele está falando de um grupo de pessoas na igreja, que era o tempo, era o momento de aquelas pessoas serem mestres, estarem ensinando outras pessoas. Mas o escritor diz, no tempo decorrido de vocês serem mestres, é necessário que alguém vos ensine a vocês tudo, de novo, outra vez, os ensinamentos básicos dos oráculos de Deus. O que isso significa? Significa que aquelas pessoas, elas não viveram o crescimento do temor, o crescimento do conhecimento, da graça. Eles talvez quiseram pular essa etapa do crescimento. E quando a gente pula a etapa do crescimento da graça, da sabedoria, do entendimento, nós dissipamos o que Deus tem para nós, assim como o filho pródigo. Você está preparado para crescer na sua vida espiritual? Para viver todos os projetos que Deus estabeleceu para você? Então você precisa compreender que são princípios fundamentais para o nosso crescimento espiritual, a graça de Deus e a sabedoria. Graça, capacitação, sabedoria, temor a Deus. Eu quero orar por você neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que esta palavra, que esta reflexão alcance o coração de todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que teu Espírito avive a esta pessoa e que ela entenda que o Senhor a chamou para ela crescer em graça, em sabedoria e em entendimento. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima reflexão, em nome de Jesus.